Sentir medo é natural e importante para nos manter seguros, mas é preciso aprender a lidar com ele desde cedo, desde pequeno. Como ajudar o nosso filho a vencer medos é o tema de hoje do quadro Papo de Mãe. Boa tarde, Sandra. Boa tarde. É normal a criança sentir medo a partir de que idade? Olha, a criança tem mais consciência dessa sensação de medo a partir dos 4 para 5 anos. Começa mais fortemente isso. E quais são os principais, assim, os principais não, os comuns, né? Medo de escuro, talvez monstros ou coisas da imaginação? Sim, porque a criança está numa fase de desenvolvimento do pensamento. E essa fase é a fase da imaginação, tá certo? Mas o medo também está muito ligado a como os medos também da família, né? Medo de chuva, medo de raios, medo de barata e assim por diante. A criança, ela é um grande radar da família. Então, ela introjeta também através da observação, porque a criança, ela é o grande imitador do adulto. E isso precisa ficar muito claro. Se a gente quer realmente que os nossos filhos sejam corajosos, precisa começar por nós adultos, os pais. E aí vem aquela dúvida, né? Fazer o quê? A gente pega a criança, leva para a cama dos pais. Aí fica a criança lá dormindo no meio dos pais, até ficar grandinho? Sim. Não. Faz ela enfrentar o medo, apaga tudo e fala, não tem nada. Aí como que a gente faz? Então, para o trabalho educacional, nada são os extremos, tá certo? Porque quando nós estamos nos extremos, mostra de verdade que a gente está perdido, tá certo? Então, nada como um bom colo, não é? Mas não pode perpetuar. Então, o que precisa? Precisa, por exemplo, no caso do escuro, é sempre legal dar uma dica. Por exemplo, vamos fazer o jogo do escuro, né? Hoje, vamos fazer, o que é isso? Apaga-se as luzes da casa e brinca-se de andar com a criança. Claro que não vai se fazer isso no momento de crise. Sim. É importante que os enfrentamentos, essas coisas que a gente quer tanto passar para os nossos filhos, seja uma questão do cotidiano, não na hora da crise, na hora do susto e assim por diante. Então, certas coisas a gente pode muito bem não supervalorizar, não super proteger, né? Então, um rojão, corro para o filho, cato ele no colo, tampo os ouvidos, quer dizer, eu vou perpetuando isso. Na verdade, é um grande facilitador quando você encara as reações do seu filho de uma forma natural, nem menosprezando, nem desvalorizando o sentimento da criança, mas também não hipervalorizando a ponto de superprotegê-lo, porque você tem a tendência a perpetuar isso. E quando que o medo passa a não ser mais algo natural da infância, começa a atrapalhar talvez a vida da criança, que ela começa a ter crises de ansiedade? Claro. Como que o pai percebe que, opa, já não está legal, a criança Passou, não fica né? sozinha? Passou da proporção. Como o medo é uma emoção da natureza que tem a ver com precaução e com proteção, ele é muito importante. Quando que não é positivo? Quando essa proporção o extrapola e você percebe no funcionamento cotidiano um comprometimento. Entende? Então, já o rendimento da criança não é mais o mesmo, a independência da criança não é mais a mesma, porque ela não vai até a cozinha buscar um copo d'água e assim por diante. No próprio comportamento diário, você percebe que ultrapassou. E aí deve procurar a ajuda de um profissional. Quando está muito exacerbado e a família não consegue ter um comportamento que possa sanar essa questão, aí precisa de uma ajuda profissional, com certeza. Mas não a criança apresentar um medo e correr para o profissional. É importante que a família também sinta que ela também tem competência e sensibilidade, muitas vezes, para dar conta da educação da criança. Tá certo, muito obrigada, viu, Sandra?